Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Esse vídeo também vai para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever. Toda semana nós colocamos aqui um tema para que a gente possa refletir o Evangelho à luz, refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que a gente escolhe, outras vezes são sugeridos, que dizem respeito ao nosso cotidiano, à nossa vida. Então aí a gente aproveita, para refletir um pouquinho pelos desafios que nós somos convidados, constantemente a enfrentar na nossa vida. E nós sabemos que esses desafios são comuns aos seres humanos, Todos nós aprendemos, sofremos, passamos pelo mesmo processo evolutivo, em tempos diferentes, mas estamos fazendo esse progresso. Cada um está num tempo, aprendendo determinado setor do conhecimento e da vida. E o Evangelho traz as respostas, traz para nós tudo aquilo que nós precisamos para que a gente possa se conduzir pelos caminhos da nossa vida. Então, nós vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade e vamos pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós. E hoje eu foi aberto o Evangelho aleatoriamente e a lição que veio aqui é não colocar a candeia debaixo do alqueire. Eu vou ler aqui o trecho e depois a gente vai comentar a respeito. Então Jesus diz assim: nem os que acendem uma luzerna e a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. São passagens que estão em Mateus, no capítulo 5, versículo 15, e em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Depois chegam a ele os discípulos e perguntam a Jesus: por que lhes fala tu por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós outro vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam seus olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam no coração e se convertam e eu os sare. Aqui a gente vê que essa linguagem de Jesus, às vezes parecendo um pouco repetitiva, a gente deve entender que isso foi uma tradução, que foi feita da língua dele para nós. Então a gente, quando
a gente lê essas passagens do Evangelho, nós temos que enxugar o texto e trazer, né, para o nosso vocabulário. Então, a começar, o que é uma candeia? O que é um alqueire? A candeia era um tipo de lampiões, de luz, né, que você acende para iluminar um ambiente. Então, o que ele está falando? Não se coloca um lampião, uma vela acesa debaixo de um alqueire de alguma coisa que você não possa, que a luz seja vedada. Quando você coloca a luz dentro de um ambiente, você coloca em um lugar onde todos possam desfrutar da claridade. E isso, claro, era uma parábola, era uma metáfora que ele estava dizendo a respeito dos ensinamentos, a respeito do reino de Deus que ele estava trazendo. E aí, então, os discípulos perguntam, tudo bem, você acha que você está colocando o conhecimento para a humanidade, trazendo a boa nova, mas fala em parábolas? E aí, como é que a gente faz para entender isso? E isso tem uma razão de ser. E ele mesmo explica que aqueles que poderiam, tendo olhos, ver e não enxergar, tendo ouvido, ouvir e não ouvir. Por quê? Porque o entendimento das coisas não requer somente órgãos físicos, mas requerem também conhecimento, base, requer também uma mente aberta a entender as coisas. Aqui ele se dirigia muito aos fariseus da época, né, que pregavam nas sinagogas, mas que não tinham o comportamento daquilo que pregavam. Aos apóstolos, Jesus deu alguns ensinamentos mais profundos, mais claros em particular, mas nem tudo também. Por quê? Para aquela época, mesmo eles sendo espíritos já mais adiantados, eles ainda na condição de encarnados não tinham condição de entender tudo que Jesus poderia ter explicado. Jesus, os milagres e tudo que ele fazia hoje, a nossa ciência de hoje começa a descortinar, né, como é que tudo isso funcionou. Mas vejam, são 2025 anos passados. Naquela época, qual era o simbolismo que ele usava para se fazer entendido? O mundo rural, o mundo agrícola. Era o que ele tinha, que era a vida das pessoas, era isso, né? Não era uma vida, não tinham conhecimentos como nós temos hoje. E aí então se pergunta, que proveito o povo poderia ter tirado dessa infinidade de parábolas, já que o sentido estava oculto para esse povo? Então veja, a gente tem que levar em conta que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre questões que eram assim abstratas. Por quê? Porque nós tínhamos que ter futuramente a comprovação da ciência, o conhecimento para entender tudo aquilo que ele já fazia naquela época. Mas ele deixou a caridade e a humildade uma condição expressa e muito clara de conduta para a salvação de todo aquele que gostaria de entrar no reino dos céus. Ele deixou o amor, ele deixou o respeito para com a outra pessoa, ele deixou a moralidade, ele fez da nossa conduta de amar ao próximo e não fazer ao outro aquilo que a gente não quer para nós, um modo de vida, uma filosofia de vida.
Então, os pontos principais que poderiam ser claros, ele foi muito explícito. Mas tinham coisas que realmente para aquela época, e eu digo mais que hoje em dia muita gente ainda não entende. Muita gente ainda não entende. Há que se estudar, há que se pesquisar a respeito, e hoje a ciência ela nos traz condição da gente entender isso. Muitas coisas de que Jesus realizou é explicado hoje. Infelizmente, mesmo nos meios científicos que negam, né, a força e a criação de Deus, como a causa primeira de todas as coisas, ainda empanam a nossa visão espiritual em pleno século XXI. Então nós estamos atrasados nesse sentido ainda. Então veja, o essencial, tanto para o culto quanto para o ignorante, ele sempre falava a mesma coisa. Ele dizia: eis o que é necessário para ganhar o reino dos céus: a humildade e a caridade. Sobre outras questões, ele, como eu falei, ele desenvolvia com os discípulos alguns pontos, mas nem tudo também. Por isso que ele dizia: ao que tem, mais se dará. Então, naquela época, os discípulos tinham mais condição de entender. Então, eles tinham mais informação. E aquele que não tem, aquele que não quer ver, aquele que não quer enxergar, até o pouco que ele consegue amealhar se perde. Por quê? Porque não frutifica no sentimento. Não vai adiante. E é claro, né, que isso vai ser assim, é uma perda de tempo na contabilidade da vida. Então, quando ele fala que ao que tem mais será dado, ele não estava falando de coisas materiais. As pessoas interpretam o evangelho sempre tomando como base as coisas da matéria. Sempre as coisas perecíveis. Sempre aquilo que vai ser destruído, transformado. Jesus falava do espírito, do espírito imortal. Ele falava da nossa vida sentimental, dos nossos sentimentos, do nosso progresso espiritual. E, gente, se a gente hoje, com os conhecimentos que a própria ciência espírita já trouxe para nós, aliado com os conhecimentos de física quântica que nós temos hoje, o átomo já foi dividido, o elétron já foi dividido. Hoje a gente sabe que o fluido cósmico universal ele pode ser comprovado cientificamente. E mesmo assim, a incredulidade, a falta de interesse continua, tanto quanto naquela época. Aliás, eu acho que naquela época ainda havia mais, enquanto os apóstolos ainda estavam aqui, até 300 anos do Evangelho, havia sim muito interesse. Porque as ideias de Jesus eram revolucionárias. Eram ideias que traziam esperança. Mais do que isso, traziam certeza de um futuro promissor. E ele não estava prometendo o reino dos céus como sendo um lugar para a gente sentar numa nuvenzinha e ficar lá, não. Ele falou, o diálogo que ele tem com Nicodemos é muito claro. E ele falou, se nós não nascermos da água e do Espírito, que nós teríamos que
voltar aqui várias vezes. A vida é uma só, que é a vida do espírito, mas as existências são múltiplas. Porque em 50, 60, 70, 80, 90 anos não dá para fazer todo o progresso que nosso espírito é capaz e tem em germe ainda dentro de nós para ser desenvolvido. E quanto mais a ciência avança, quanto mais a gente estuda esses pontos e a gente vai vendo que o avanço, quando se divide a matéria, a gente vai vendo a grandiosidade da criação divina. Quando a gente estuda esses assuntos, mais a ideia de Deus se engrandece diante de nós e dentro de nós. E a gente vê que tudo é perfeito. Não tem nada que está fora do lugar. Então, a imperfeição não está na criação, não está em Deus. Está na nossa ignorância. E às vezes a pessoa até consegue ter algum entendimento espiritual. Mas aí o que ela faz com esse entendimento? Ela joga dentro da gaveta. Entendimento espiritual é pra gente para espalhar. É para quando alguém nos procura, a gente saber com assertividade, dar uma boa palavra de esperança. Dar uma palavra de certeza. Porque a certeza, ela só se faz através do conhecimento. E conhecimento sem obra é como ele diz em outra passagem do Evangelho, a fé sem obra é morta. Ah, mas então eu vou ter que me filiar a uma religião para fazer isso? Não. A gente faz isso no dia a dia com as pessoas que nos cercam. É no nosso trato com as pessoas, é o respeito que a gente tem com as pessoas. É na ajuda que nós podemos oferecer, e essa ajuda nem sempre é material. Às vezes é você estar apenas do lado da pessoa para apoiar. Só isso. Que é o que falta hoje no mundo. A ciência espírita hoje traz luz para um monte de pontos obscuros. Se a gente pega o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, é um compêndio científico. A Gênese, então, nem se fala. O que os cientistas estão descobrindo hoje, pelas várias tentativas em laboratórios e pesquisas, já tem muita coisa que já foi escrita lá em 1857. Hoje em dia a gente sabe que o próprio Jesus dominava essa parte da física quântica, assim, perfeitamente. Ele tinha todo esse conhecimento, tinha e tem esse conhecimento, afinal de contas, ele que idealizou esse planeta. Acha que ele não ia conhecer cada canto, cada coisa que existe aqui? Como ele demonstrou quando ele parou a tempestade, cortou os ventos. Ele tinha o domínio de tudo isso. E tem ainda até hoje, né? Então, se Jesus tivesse trazido explicitamente os conhecimentos todos e falasse, né, de todas as coisas, de como é que se realiza, do fluido cósmico universal, dos corpos de manifestação do Espírito, você acha que as pessoas iriam entender? Hoje já é complicado, às vezes, para determinadas pessoas entenderem. Imagina naquela época. Então é por isso que ele falava em parábolas. Porque se desde o começo ele tivesse falado, isso teria sido acesso a um pequeno número de pessoas e a outros que não estariam preparados para isso. Isso ia acabar até prejudicando a propagação do cristianismo. Porque aí sim,
Ele já sendo prudente, já era chamado de lunático. Imagina se ele falasse todo o conhecimento que ele tinha. Então ele falou em parábolas, porque ele sabia que no futuro essas palavras dele seriam entendidas. Quando os espíritos aqui da Terra estivessem já mais maduros para entender. E com o advento da ciência, né, progredindo, cada vez mais a gente vai desvendando, né, esses acontecimentos. E a mesma coisa acontece com os espíritos superiores quando eles nos trazem as suas instruções. Eles não chegam aqui de uma vez e falam tudo claramente. Mesmo pegando a ciência espírita dentro da obra kardecista, eles não estão falando. Tem muitos pontos que estão claros, mas tem outros que ainda estão em desenvolvimento. Por quê? Porque se eles vêm e falam tudo sem critério, o que acontece? Vai acabar fazendo com que determinadas pessoas privilegiadas tenham acesso ao conhecimento e outros não. Então essa verdade espiritual das coisas, de como as coisas funcionam, ela é gradativa. Ela é gradativa na medida em que a ciência se desenvolve e também nós desenvolvamos a boa vontade de querer aprender, de querer saber. Então, cada coisa vem no tempo oportuno. Essa é que é a verdade. Então, a candeia, ela não está debaixo do alqueire, mas ela está, digamos assim, de uma forma prudente, iluminando a um setor de conhecimento onde todos possam ter acesso. Aí vai depender de cada um de nós, de querer procurar esse conhecimento ou não. O conhecimento, cada ideia nova que chega aqui na Terra, leva um tempo de amadurecimento para se propagar. Poxa, a física quântica começou aqui na Terra a ser desenvolvida lá no começo do século XX. Não foi agora. Agora ela já está um pouco mais madura. Mas isso já começou faz tempo. E assim é que as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque é preciso que se desenvolva o que a gente chama de senso moral das pessoas, da humanidade, para que haja o entendimento. Porque não adianta a gente colocar aqui um monte de conhecimentos que não vai trazer luz para a razão e não vai ter aceitação. Então não adianta nada. Então até o conhecimento que a gente tem, muitas vezes, e isso se aplica também à nossa vida particular, né? Nem sempre tudo aquilo que a gente sabe, a gente coloca para as pessoas. Por quê? Porque cada um só consegue assimilar aquilo de que é capaz naquele momento. Às vezes a pessoa precisa passar por algumas provações, precisa de passar por algumas experiências para que ela possa entender determinadas coisas na vida. Isso é comigo, é com cada um de vocês, é com todos. E gente, o conhecimento, a verdade, a gente não fica dando assim, sabe, porque eu sei, então eu vou sair. Não é assim. Nós também não devemos ferir a suscetibilidade alheia, mas manter sempre a conduta ensinada do Evangelho, a conduta moral do Evangelho. E isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa está tão desesperada diante de uma situação e é somente aí que ela vai aceitar uma ideia nova.
E eu tenho, assim, várias experiências nesse sentido. Nos atendimentos que a gente faz do grupo de apometria, e mesmo na casa espírita, as pessoas chegam desesperadas porque faleceu um ente querido muito próximo. E a frase que a gente vê no desespero e nas lágrimas da pessoa é que eu nunca mais vou ver a pessoa. Vocês imaginam? Eu fico imaginando o sofrimento dessa pessoa em ter esse tipo de pensamento. É muito sofrido você ter uma mãe, um pai ou um filho e desencarnar alguém assim, você achar que nunca mais vai ver aquela pessoa. E às vezes é nessa hora, quando o coração está completamente despedaçado, é que a gente traz uma luz e vem dizer, olha, meu irmão, minha irmã, a morte não existe. Ele só está num outro plano de vida. Mas continua vivo. Continua te amando, te estimando do mesmo jeito. Não mudou nada. Ele só se transferiu de plano, assim como quando alguém sai daqui do nosso país e vai para um outro país, vai morar fora. Então, isso traz um alívio para a pessoa. Vocês não têm ideia o que é isso. A pessoa às vezes sentar na nossa mesa ali de atendimento, completamente arrasada, e se levantar sorrindo, cheio de brilho nos olhos, sabedora de que aquilo não foi o fim. Aí vem aquela pergunta, né? Mas eu vou poder encontrar de novo? Vai! Vai! Deus não separa as pessoas que se amam. Se Deus é amor, por que Ele faria isso? A gente precisa parar de apequenar Deus, achar que Ele é sádico como ser humano. Se Ele é o amor, se Ele nos ensina, se Jesus vem nos ensinar o amor, como é que Ele poderia separar as pessoas que se amam? E uma vez que nós criamos laços com alguém, esses laços serão para a eternidade. A pessoa pode depois reencarnar num outro planeta. Os nossos laços de afeição continuarão. Não há tempo que rompa isso. Não há. Por isso a importância de nós procurarmos nos harmonizar com todos. Porque se a gente se desarmonizar com alguém, nós teremos que nos encontrar tantas vezes quanto se façam necessárias até que a harmonia volte, porque a lei é de amor. Quanto tempo isso vai levar? Depende das partes. Se uma estiver resoluta, às vezes ela vai um caminho aí até que a outra parte consiga enxergar isso. Mas uma vez que houve sentimentos entre duas pessoas, que houve conexão com duas pessoas, não dá mais para romper. São laços de alma. Que nós possamos, mesmo aquelas pessoas com as quais a gente não teve boas experiências, emitir bons pensamentos e sentimentos e deixar muita coisa para lá. Foram só experiências. Nós também erramos, nós também pisamos na bola. Por quê? Porque somos espíritos que estamos em processo evolutivo. E o erro faz parte do processo. E às vezes tem coisa que a gente já enxerga e o outro não. E às vezes tem coisa que o outro enxerga e a gente não. Então, a importância é que nós nos harmonizemos dentro de nós com os outros. Se a outra pessoa aceitar, ótimo. Se ela não aceitar, não é problema nosso.
Mas aquilo que nos une, esse laço que nos une, sempre vai estar bem do meu lado. Essa é a nossa responsabilidade. E nós não podemos assimilar a responsabilidade da outra parte. Nós vivemos num mundo de escolhas, de livre-arbítrio, que foi dado a todos. Cada um responderá pelos seus atos, por aquilo que plantar. Então, que o nosso, como dizia Jesus, não se turbe o vosso coração. Nós tenhamos a nossa meta de seguir em frente, de procurar entender o Evangelho e colocar essas premissas do Evangelho dentro de nós, dentro da nossa conduta. Para que a ansiedade, para que o medo, para que o desespero não façam morada dentro do nosso coração. Isso é o mais importante da vida, porque de acordo com o nosso comportamento, de acordo com o nosso estado psicológico que nós estivermos hoje, se nós desencarnarmos hoje, é com esse que nós vamos ingressar no plano espiritual. Não pensem vocês que a gente morrendo vai virar anjo ou porque deixou o corpo físico que mudou tudo. Continuamos sendo as mesmas pessoas. A natureza não dá saltos. Tudo é processual. Então, a nossa felicidade, o nosso equilíbrio não é para esperar quando vai chegar o reino dos céus lá, quando eu morrer. Não é não. É hoje. É no minuto que passa. Porque o céu ou o inferno não é um lugar. É dentro de cada um de nós. Deus não fica prometendo que você vai ser feliz depois que morrer no reino dos céus. Não, Ele quer que nós sejamos felizes hoje. Dentro das nossas condições. Então, quando a gente se trabalha interiormente, começa a se livrar dos pesos de culpas desnecessárias, de responsabilidades que não são mais nossas, e colocamos a nossa atenção e o nosso viver em nos melhorar, tudo começa a fluir na nossa vida. Tudo começa a fluir. E é claro que na medida em que nós também vamos estudar, que nós vamos procurar conhecimentos espirituais, procurar estar em paz conosco mesmo, mais informações vão chegando. E aí, as palavras de Jesus: aquele que tem, mais será dado. E aí vai depender de quê? De cada um de nós, de querer receber mais. Porque o céu é abundância. O céu que eu digo é o reino de Deus, é toda a criação, é abundância. Não tem mesquinharia. Mas espera a nossa decisão. E a decisão é individual. E que a gente possa tomar boas decisões na vida. De procurar entender, de compreender as coisas, como é que elas funcionam. Gente, é libertador. E é bom que a gente procure. Porque aqui, todo mundo que está aqui hoje, me ouvindo, inclusive eu, nós vamos morrer. Todos vamos. Então, será que não bate uma curiosidade de saber? Né? Você vai fazer uma viagem, você vai para um país estrangeiro, você não vai estudar um pouquinho da cultura desse país, da língua, não vai saber dos costumes? É a mesma coisa. Nós já fizemos isso N vezes e vamos fazer de novo. Só que agora a gente pode fazer de uma maneira mais consciente. Essa é a diferença. Então vamos agradecer ao nosso mestre por essa oportunidade, agradecer a ele por trazer os ensinamentos para nós, por estar sempre de braços abertos esperando a nossa decisão de segui-lo, de seguir os seus ensinamentos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo e te pedimos que seja conosco em todos os momentos da nossa vida, iluminando o nosso pensamento
iluminando o nosso espírito, para que nós possamos, desta vez, aqui agora, nesse momento, e a partir de agora, a tomar sempre boas decisões. Que o Senhor possa estar sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vocês. Desculpem, me estendi hoje aqui no Evangelho, mas é que às vezes vem uma inspiração, né? E eu não gosto de cortar quando vem, então eu agradeço também ao plano espiritual que nos sempre está junto aqui, sempre nos acolhendo e nos ajudando a realizar esse trabalho. Muito obrigada a todos vocês. Lembrando que se quiserem outros temas do Evangelho, vocês podem me pedir pelo direct e eu vou colocar aqui e vou preparar um Evangelho para vocês no tema que vocês quiserem. Tá bom? Uma ótima semana a todos. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada, minhas queridas, que eu estou vendo aqui pela presença, viu? Um beijo para vocês. Tchau, até semana que vem.